escreve essa carta numa crescente orientação. Vocês viram que desde o capítulo 1 aí foram vários assuntos que foram tratados. Maridos, esposas, empregados, patrões. Foi tratado sobre santidade, sobre a soberania de Cristo, tantas outras coisas. E agora, hoje então, Pedro ensina sobre o propósito do nosso chamado. E chega a esse texto de hoje. Então no verso 21, a primeira frase que ele diz ali, Pedro, ele diz o seguinte: para isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados. Chamados para quê? Primeiramente chamados para a salvação em Cristo. Primeiramente fomos chamados, predestinados, fomos eleitos para sermos salvos. Mas muitos cristãos chegam a pensar que o nosso chamado é só para a salvação, que é só para aguardar a vida eterna, a volta de Cristo. Isso também, é claro. Nosso chamado também é para isso, para aguardar a volta de Cristo, para a vida eterna. Mas Pedro diz, para isso vocês foram chamados. Isso significa muitas coisas. Há uma lista de propósitos que podem dar significado ao nosso chamado. Se você conhece a Bíblia, você vai entender quantas coisas tem para nós que fomos chamados como povo de Deus, eleitos de Deus. Eu procurei resumir esta lista em apenas 10 pontos. Poderia citar aqui pelo menos 30, mas eu tentei resumir em apenas 10 pontos. E o primeiro deles é para glorificar a Deus. Para isso nós fomos chamados. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 1, 26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para sua honra e glória. Quando Deus fala com a Trindade, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, primeiramente, nós fomos criados para glorificar a Deus. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz para o mundo. Isso também Jesus nos fala nos evangelhos, que significa viver o evangelho praticando a justiça, a verdade e o amor. Eu não vou conseguir ser luz para o mundo e sal para temperar essa terra se eu não viver de acordo com a verdade, com o amor e a justiça de Deus. Ninguém vai notar a diferença em mim. Então esse é o segundo propósito, é o segundo ponto pelo qual nós fomos chamados. O terceiro, para isso vocês foram chamados, para obedecer aos mandamentos. Como Jesus ordenou em Lucas 10, 27. Esse texto vai estar na tela, 10, 27 em Lucas. Ele respondeu, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Eu quero explicar um pouquinho esse versículo, porque às vezes tem uma frase, que se usa muito, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso é muito resumido, esse mandamento. É muito resumido, é muito simples. Porque quando diz amar a Deus de todo o coração, significa sem reservas, sem parcialidade, sem divisões. Significa dar prioridade, gastar tempo, envolver-se com Deus. Renunciar tudo e abrir mão do meu eu para amar e adorar a Deus. Isso é amar de todo o coração. Então são várias coisas, de todo o coração. Mas aí ele continua. Amar de toda a sua alma, que significa entregar a mente e o espírito a Deus. O que é a minha alma? É o meu espírito. É entregar a Deus. É a minha mente. É entregar tudo a Deus. Depois ele diz, amar de todas as suas forças, que significa com toda a energia do corpo, vontade, saúde e empenho. Às vezes a gente gasta energia em tantas coisas, a nossa saúde em tantas coisas, e nos empenhamos em tantas coisas, mas não para amar a Deus, o nosso Senhor. Então, amar com toda a sua força, com a força do corpo. E depois, o quarto ponto que ele diz é amar de todo o seu entendimento, que significa abrir mão da razão, dos sentimentos, das emoções, mas sim amar pela capacidade de raciocínio e entendimento que eu devo amar somente a Deus e nem um outro. É isso. É entendimento, é um raciocínio. Eu entendo que eu devo amar a Deus. Então, eu vou amar porque eu estou emocionado, porque eu tenho um sentimento, porque eu quero ser amado. Não é. Aqui diz que é para amar de todo entendimento, é um mandamento. Então são 4 pontos aqui, só nesse primeiro mandamento, que é o primeiro e maior mandamento, como Jesus disse,
que é amar de todo o coração, amar de toda a sua alma, amar de toda a sua força e amar de todo o seu entendimento. Olha que importante a gente entender como obedecer ao mandamento de Deus. E o segundo, ele simplesmente diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Parece fácil, né? Esse é mais resumido, é uma frase curta. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse eu quero só citar 2 pontos. É cuidar do outro como você cuida de si próprio, do seu próprio corpo. Como você cuida de si mesmo, dá alimento, dá de beber, veste o seu corpo, protege do frio, dá descanso, dá conforto. Ou seja, você cuida das necessidades do seu corpo. É assim que nós devemos cuidar e amar o próximo. Dessa forma, é assim que diz o mandamento. E a segunda parte que eu quero falar desse mandamento é não fazer o mal para o seu próprio corpo. Não machucar fisicamente e não com palavras. Querer o bem. Quem é que quer fazer mal para si próprio? Quem que quer fazer o mal para si próprio? Porque quando ele diz, ame ao próximo como a si mesmo, se eu me amo, não vou me fazer o mal. Então, é fazer o bem para o próximo. Motivar, apoiar, para que ele seja um vencedor. E também devemos tolerar os erros do próximo. Assim como somos tolerantes com os nossos próprios erros. Se eu erro, eu mesmo, contra mim mesmo, eu posso até ficar frustrado, às vezes indignado, mas eu não faço mal para mim mesmo porque eu errei, porque eu vou ter que me aceitar, vou ter que me perdoar. É assim que nós devemos aceitar o próximo. Os erros do próximo. Tentar melhorar e ajudar, motivando ele a não errar na próxima vez. Então esses são os 2 mandamentos. E o terceiro ponto que diz para que nós obedecemos os mandamentos de Deus. Se resume nesses 2 mandamentos. O quarto ponto, então, para isso vocês foram chamados, para viver em santidade. Nós fomos chamados para viver em santidade. Pedro fala isso no capítulo 1 e no verso 16 dessa carta, né? Sejam santos porque eu sou santo. Pedro está citando o que já foi dito lá em Levítico 11:45. Que diz assim, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que é certo, verdadeiro e justo. Sempre foi da vontade de Deus ter um povo só seu. Um povo separado, um povo santo, justo, um povo escolhido. Desde o princípio. Sempre foi essa a vontade de Deus. E é para nós hoje também, nós somos o povo de Deus, justificados, como diz a Bíblia, santos, separados para Deus. Por isso, nós fomos chamados para ser um povo santo, viver em santidade. O quinto ponto é, para isso vocês foram chamados para resistir e lutar contra o pecado, contra os desejos da carne. Então, o quinto ponto, nós fomos chamados para resistir e lutar contra o pecado. Contra os desejos da carne. Por quê? Também está escrito, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, se nós não resistirmos ao pecado, nós vamos nos entregar facilmente. Às vezes pensamos dessa forma, em vez de evitar o pecado, deixa. Depois eu me arrependo e peço perdão e está tudo resolvido. Não podemos pensar desse jeito. Precisamos ter sim o cuidado para que a gente possa resistir ao pecado. Senão não estaria escrito. Não estaria escrito na Bíblia se fosse para a gente não se preocupar com o pecado para resistir. Porque aí está dizendo, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. O sexto ponto, para isso vocês foram chamados para ser testemunhas de Cristo. Também está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas em qualquer lugar. É isso que significa esse versículo. Nós fomos chamados aqui, está sendo escrito para os apóstolos. Está sendo dito para os apóstolos, que serve para nós também, que eles passaram adiante e passaram para nós. Para que sejamos testemunhas de Cristo em qualquer lugar. Pode ser em Bento, pode ser em Montebello, pode ser em Santa Teresa, pode ser em Paraí, não sei. Aonde você estiver, seja uma testemunha de Cristo. O ponto 7, para isso vocês foram chamados para uma nova vida.
Jesus respondeu a Nicodemos, lá em João capítulo 3, do 5 ao 7, que diz assim, que ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, um novo nascimento pelo Espírito e não pela carne. Um novo nascimento que vem do Espírito. É quando a gente aceita a Deus e é selados pelo Espírito Santo, conforme diz lá em Efésios, e tem uma nova vida, um novo caminhar com Cristo. Para isso nós fomos chamados, para ter uma nova vida com Cristo. Ponto 8. Para isso vocês foram chamados, para viver num só corpo, como membros uns dos outros, para viver em unidade e comunhão, como a noiva de Cristo, como a igreja de Cristo. Então essa reunião que nós temos aqui é um chamado de Deus para nós vivermos em comunhão, para nós congregarmos, como diz lá em Hebreus, não deixai-vos de congregar. Então esse é o nosso chamado, para viver num só corpo, viver em comunhão, uns com os outros. O ponto 9, para isto vocês foram chamados, para serem discípulos de Cristo. Talvez aqui Pedro esteja pensando no seu próprio chamado, porque Pedro foi chamado para ser um discípulo de Cristo. Mas como é que foi com Pedro? Ele largou tudo. Ele largou a sua pesca, seu barco, seus parentes, a sua vida para seguir a Jesus. Pedro fez isso. Talvez se Pedro estivesse aqui hoje, ele nos faria esta pergunta: o que você pode largar para ser um discípulo de Cristo? Eu creio que não tem que largar tudo, não é isso que Pedro ia perguntar, mas o que você pode largar que está atrapalhando a sua vida com Cristo, aquilo que está tomando o lugar de Cristo? Talvez fosse essa a pergunta que Pedro faria para nós. E o 10º ponto, que é um pouco mais longo, porque aí eu vou dar uma continuidade. Para isso vocês foram chamados, para dar graças em tudo e ser perseverantes nas tribulações. Nós fomos chamados para dar graças e ser perseverantes nas tribulações. Ter equilíbrio, paciência, sabedoria diante dos sofrimentos. A provação vai vir, as provações virão. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e Jesus se colocou em nosso lugar nos sofrimentos, nas tribulações, na dor e até mesmo na morte. Jesus fez tudo isso deixando-nos exemplos para que sigamos os seus passos. Então, seguindo essa carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8 ao 10, nós vamos ler uma parte e nós vamos comentar juntamente. Diz assim, versículo 8, 5, 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Jesus foi tentado por todos os tipos de provações no deserto. Em todas as áreas possíveis, Jesus foi tentado. Está lá em Mateus 4, né? Mas Jesus foi um exemplo de resistência nas provações. Ele não se deixou ser levado pela tentação. Por quê? Olha o final do versículo 21. Volta lá no versículo, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, verso 21. Vai dizer na última frase, deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. A última frase, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, Pedro diz, resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então isso não é exclusividade minha, nem sua, nem da nossa geração. Por mais que nós passamos por uma pandemia, não faz muito tempo, por mais que nós passamos por 1, 2, 3 enchentes, não faz muito tempo, por muitas dificuldades e problemas e sofrimento, dor, outros cristãos, nas gerações passadas, enfrentaram os mesmos sofrimentos, as mesmas aflições e perseguições e morte, coisas até pior do que as que nós enfrentamos hoje. Nós em nosso país ainda temos a liberdade para falar de Jesus e ouvir a palavra, mas muitos não têm mais essa liberdade e não tiveram nas gerações passadas. Mas o que diz ali no capítulo 5, versículo 9 e 10, agora nós vamos ler. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, se eu estou passando por um sofrimento, em algum outro lugar, tem alguém passando também. No versículo 10, diz assim: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. O nosso sofrimento é por pouco tempo. Pedro está dizendo assim: o sofrimento de vocês é por um pouco de tempo. Não vai durar para sempre. Logo virá a glorificação, ou seja, a vida eterna com Cristo. Pedro disse: para isso vocês foram chamados, para glorificar a Deus em todas as coisas, mesmo que por um pouco de tempo seja através dos sofrimentos. Mesmo que por um pouco de tempo seja através dos sofrimentos. Porque a plenitude da graça veio através do sofrimento. Jesus também era cheio da graça do Pai. Ou vocês têm dúvida disso? Jesus era o homem mais cheio da graça do Pai que existiu na terra. Mesmo assim, ele sofreu no nosso lugar na cruz. Ele passou por muito sofrimento, se tornando um modelo, o exemplo, o padrão de filho amado, de homem perfeito. Esse foi Jesus. E tudo isso só porque nos amou e se entregou em obediência ao Pai. Por isso é graça. Por isso nós recebemos da graça. Nós não merecíamos nada. Por isso fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo e dar graças em tudo, mesmo nos dias de sofrimentos. Pois mesmo assim, ainda é graça. Mesmo nos nossos dias de maior sofrimento, ainda é graça de Deus. Então, resumindo o versículo 21, que nós começamos hoje, lá de 1 Pedro 2, verso 21, ele diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. E a partir do verso 22, agora vamos dar sequência em diante, Pedro vai explicar sobre os exemplos de Jesus. Quais foram os exemplos de Jesus e que nós devemos seguir? Então no verso 22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nesse versículo, Pedro está citando Isaías 53, onde o profeta anuncia Jesus como perfeito exemplo de perseverança, paciência e humildade, mesmo diante das injustiças cometidas contra ele. É isso que Pedro está citando aqui. Mas Pedro continua, no verso 23, dizendo: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. E a prova disso está em Mateus 12, do 24 ao 26. Olha como Jesus era ameaçado, era insultado. Jesus foi acusado pelos fariseus. E Jesus não revidou a acusação. Ali no 24 ele diz: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus estava fazendo milagres, curando as pessoas, expulsando demônios. Mas os fariseus ficavam questionando, ficavam implicando com Jesus, fazendo acusações contra Jesus. E no verso 25 ele diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Jesus não revidou insultos, as acusações dos fariseus. Jesus tentou explicar e fazê-los entender de onde vinha o seu poder e autoridade que produzia o bem e que curava as pessoas através dos milagres. Será que o mal iria fazer o bem? Será que o mal expulsaria um demônio de si próprio, que era o próprio mal? Com certeza que não. É controvérsia essa acusação dos judeus. Jesus não fazia ameaças, diz aí no versículo, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o Pai. Jesus não ficava ameaçando as pessoas. Às vezes as pessoas fazem alguma crítica para a gente, ou alguma acusação, sei lá, ou até falam mal, né? Mas eu não tenho que me importar com isso. Tem que ser como Jesus. Não precisa revidar. Não precisa revidar ao insulto. Se entrega
aquele que julga com justiça a Deus, como aqui Jesus se entregava ao Pai. Porém, que afirmação e exemplos forte esse de Jesus. Muito forte. Ele se entregou à justiça do Pai, que o crucificou inocentemente pelos outros, por nós. Como entender essa justiça de Deus? É difícil, né? Se entregar como Jesus se entregou à justiça do Pai, sendo que Ele próprio foi crucificado por injustos, por pecadores, sem ter culpa. Talvez a única forma de entendermos essa justiça de Deus Pai é entender que Ele executou juízo contra si mesmo, crucificando a si próprio. Jesus era homem, mas sempre foi Deus. Então Deus imputou a justiça contra si próprio, porque Jesus é Deus e faz parte da Trindade. Ele nunca deixou de fazer parte da Trindade. Por isso, nós devemos entender essa justiça do Pai, porque Ele fez a justiça contra si próprio, contra a própria Trindade, o seu próprio Filho, que era Deus e que é Deus. No verso 24, eu não consigo, antes do verso 24, pensar em uma outra explicação sobre esta justiça de Deus, do próprio Pai contra o seu Filho amado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então aqui eu quero repetir novamente, como entender esta justiça de Deus. A Bíblia diz que a mente de Deus é insondável, e que seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Mas eu creio que só existe uma explicação para que Deus Pai fez com o seu próprio Filho na cruz. Só existe uma explicação. Isso é, a explicação é o seu amor incondicional para com o homem e também para com a restauração da sua única criação, segundo a sua imagem e semelhança. O amor de Deus, a justiça de Deus, foi para reconciliar o homem a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Era a única forma de restauração. Nenhuma outra espécie, nenhum outro ser vivo foi imputado à justiça de alguém, executado alguma coisa para que pudesse ser restaurado e ter novamente a comunhão com Deus e a vida eterna. Mas o homem, sim, o homem, por causa do amor de Deus, Pai, Ele fez justiça com o seu próprio Filho para que pudesse restaurar essa que é a principal e única criação, segundo a sua própria imagem. No versículo 24 também faz uma afirmação que por suas feridas vocês foram curados. Essa frase ela é muito mal interpretada e com certeza não é da cura física que Pedro está falando. Muitos pregadores afirmam isso, que Jesus levou sobre o madeiro todas as enfermidades. E isso é muito mal interpretado, porque nós ainda sofremos com enfermidades e doenças. Então, se eu fui salvo e eu aceitei a Cristo, eu não deveria ter mais um problema no próprio corpo, um problema de saúde. Mas ainda a gente sofre com isso. Então, aqui, Pedro está falando da cura do pecado. Da cura do pecado, a fim de que nós morrêssemos para o pecado. É o que diz no mesmo versículo. A fim de que nós morrêssemos para o pecado. É sobre essa cura que Pedro está falando. Não é sobre a cura física. Embora Deus faça milagres, Deus cura, muitas pessoas ainda são curadas, mas aqui esse versículo não está falando desta cura, e sim da cura do pecado. No versículo 25 diz: pois vocês eram como ovelhas desgaradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Se converteram, o que significa se voltaram e se arrependeram de seus pecados, retornando ao pastor. Se arrependeram e voltaram, retornando ao pastor, ou seja, ao cuidador, protetor. O pastor, ele é o cuidador e protetor, é aquele que se coloca em nosso lugar. E bispo de suas almas, que significa administrador e coordenador das nossas almas, porque Ele, Jesus, o Senhor, nos comprou a preço de sangue. É por isso que Ele é o nosso pastor, o nosso bispo, o nosso cuidador, o nosso coordenador, o nosso protetor,
porque Ele nos comprou a preço de sangue. Então, resumindo todo o texto da carta de Pedro, Jesus fez tudo para nos deixar exemplo, para nos ensinar como podemos e devemos imitá-lo. A única coisa que não precisamos mais fazer é morrer na cruz. A única coisa que nós não precisamos mais fazer é morrer na cruz pelos pecados de ninguém, nem pelos meus próprios pecados. Isso Jesus já fez. As outras coisas a gente pode imitá-lo. Para nós concluir aqui, eu quero fazer 2 aplicações sobre esse texto, sobre o porquê nós fomos chamados. Então, o primeiro ponto, para glorificar a Deus. O segundo ponto, para ser sal da terra e luz do mundo. O terceiro ponto, para obedecer aos seus mandamentos, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Quarto, melhor dizendo, para viver em santidade. Quinto, para resistir e lutar contra o pecado. Sexto, para testemunhar de Cristo, sermos testemunha de Cristo. Sétimo, para um novo nascimento do Espírito e não da carne. Oitavo, para viver em um só corpo, como igreja de Cristo, como membros de Cristo. Nono, para sermos discípulos de Cristo, que imitam e que fazem aquilo que Jesus Cristo fez. E 10º, para dar graças e sermos perseverantes nas tribulações. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, ali diz, no verso 24, aquele que nós estávamos lendo recentemente, capítulo 2, verso 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus morreu para nos libertar através do sacrifício na cruz. Mas Ele próprio também foi libertado na morte. O próprio Jesus Cristo foi libertado na morte porque Ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, ao seu lugar de origem, da onde Ele saiu. Jesus morreu para nos libertar. E Jesus deixou o mundo caído, deixou o corpo da carne, o corpo de carne, e recebeu de volta o seu corpo glorificado. Por isso Ele também foi libertado da terra e do corpo. Assim somos nós. A morte é a nossa libertação. Como Pedro disse lá no capítulo 5, versículo 10. Mesmo que soframos por um pouco de tempo, receberemos a plena restauração e glorificação. Embora sejamos livres em Cristo, nós somos livres em Cristo, a morte nos liberta do mundo caído, do mundo do pecado. E como Cristo, deixamos o corpo da carne para recebermos um corpo glorificado para a vida eterna. Entendem? É isso. Nós somos livres em Cristo, mas só teremos a plenitude dessa liberdade quando chegarmos no céu. Com o corpo glorificado, aquele corpo que não sente dor, nem frio, nem calor, nem fome, nem sede, nem sono, não sente tristeza, não desanima, não chora. Esse vai ser o corpo espiritual glorificado que todo cristão vai receber. Mas enquanto estamos aqui na terra, precisamos seguir os exemplos de Cristo. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Afinal, para isso nós fomos chamados. Então eu quero fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer com essa mensagem nos próximos dias? O que você vai fazer com essa mensagem nos próximos dias, sabendo que agora você tem um propósito do seu chamado? Então pensa, reflita e descubra por quê, qual o propósito do seu chamado. Pense e reflita sobre isso nos próximos dias. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, ó Pai, porque tudo isso Jesus fez por nós. Sabemos que somos imperfeitos, que não somos capazes, ó Deus, de ser como Jesus. Mas, Senhor, a Tua palavra tem muita orientação, tem muita instrução. E o Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, porque somos cada um de nós o santuário do Espírito Santo. Devemos refletir, devemos pensar e devemos meditar como podemos ser melhores, como podemos realizar
essa obra que foi confiada a nós, de testemunhar do Evangelho, de sermos sal e luz para a terra, de sermos imitadores de Cristo. Ele nos deixou exemplo, como diz esse texto que lemos hoje. Que assim possa ser, Senhor, o nosso discernimento, o nosso entendimento, a nossa vontade de querer fazer o bem, de fazer a nossa parte, ainda aqui na terra, até que Cristo volte. Eu te peço por isso, Pai. Abençoa e protege cada um, Deus. Abre a mente e o coração e que cada um possa pensar e colocar em prática, Deus, a Tua palavra que nos orienta tanto, que nos ajuda tanto. É por isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.